Sou o professor Olímpio Guimarães, daqui do Palavra Exata, turma Total Class, e a gente está iniciando agora o curso de nivelamento na área de física, né? E a gente vai tratar exatamente do básico, o início que a gente precisa ter, que a gente precisa conhecer para a gente poder ter um bom desempenho em física, né? Então, inicialmente, se precisa, dentro da cinemática, de conhecer os sistemas de medida, de comprimento, de área, de volume, de massa e assim por diante, né? E em seguida a gente passa para um tema que é muito conhecido, né, que se trabalha bastante, não só dentro da cinemática, mas associado também com outros conteúdos da física, como a eletricidade, como ondulatória, que é exatamente velocidade média, que é o nosso assunto que nós vamos tratar hoje. O que seria velocidade média? Primeiro o seguinte, o que é velocidade? Né? Quando você se refere à velocidade, você está se referindo à rapidez com que um determinado corpo, com que um determinado móvel se desloca. Né? Ele é mais rápido quando ele percorre a distância maior no menor tempo. Né? Então, isso traduz a velocidade. Né? E essa velocidade ela pode ser trabalhada sob dois aspectos. A gente pode trabalhar a velocidade como sendo a velocidade escalar ou a velocidade vetorial. Né? Quando a gente trabalha a velocidade vetorial, a gente se preocupa, né, com a orientação, né, desse movimento. A gente precisa dar uma direção, precisa dar um sentido, etc. Mas quando a gente trabalha a velocidade escalar, a gente não se preocupa com sentido, com orientação para essa velocidade. A gente tem que se preocupar apenas, né, em medir, em determinar quanto vale essa velocidade, sem se preocupar de para onde é que o móvel está se deslocando, se é para a direita ou para a esquerda, certo? Então, nós vamos tratar hoje a velocidade média e, em particular, a velocidade escalar média, né? Então, é isso que a gente vai trabalhar aqui, velocidade escalar média. Bom, a respeito de velocidade escalar média, o que nós temos? Que essa velocidade escalar média, ela é exatamente a medida do espaço percorrido, né, dividido pelo tempo gasto para percorrer esse espaço. Né? Então você vai percorrer uma determinada distância num determinado tempo. Então você vai precisar determinar o quanto vale aquela velocidade média. Aí se pergunta, Olímpio, e o que ocorreu durante o movimento? Né? Se o carro teve que parar num quebra-mola, se o carro teve que parar, né, para que o motorista fizesse o lanche, tudo isso, esse tempo de parada ele é descartado. Né? O fato do carro frear nos quebra-molas e acelerar onde está livre, isso vai interferir no cálculo de velocidade média? Não. Quando a gente vai ver velocidade média, a gente não vai se preocupar com o que ocorreu durante o movimento. Se o carro foi mais rápido num determinado trecho, se ele foi mais lento em outros trechos, se o motorista parou, né? Se tem que fazer troca de pneus, isso não interessa. O que interessa é saber o seguinte: quanto foi a distância que ele percorreu e quanto tempo ele gastou para percorrer aquela distância. E a gente vai fazer a razão dos dois. A gente vai dividir a distância pelo tempo. Então, por exemplo, né, se um carro faz um movimento onde ele sai de um ponto A para um ponto B e ele gasta nesse deslocamento, vamos supor, 3 horas, né, percorrendo uma determinada distância, vamos supor 200 quilômetros. E ele para durante 1 hora para que o motorista pudesse almoçar. E depois ele retoma indo da cidade B para a cidade C em mais 2 horas. Então veja, ele percorreu 3 horas no primeiro trecho, parou 1 hora para almoçar e depois mais 2 horas. Aí se pergunta, qual foi o tempo total que eu devo computar para o cálculo da velocidade média? Eu devo botar 5 ou devo botar 6? O tempo que ele ficou parado para almoçar vai contar? Claro que vai. Né? No cálculo da velocidade média, você vai somar a distância que ele percorreu nos 2 trechos e vai dividir pelo tempo total, contando inclusive o tempo que ele parou para o almoço. No caso, o tempo total seria 3, mais 1 hora de almoço, mais 2 horas, 6 horas, certo? Ok. Quando a gente trabalha os cálculos de velocidade, a gente tem também o problema das transformações de unidades. Por quê? Porque a gente pode trabalhar a velocidade média, já que é espaço pelo tempo, com várias unidades. Eu posso trabalhar o espaço, por exemplo, em quilômetro, o tempo em horas. Eu posso trabalhar o espaço em metro, o tempo em segundo. Posso trabalhar o espaço em centímetro, o tempo em minuto. Né? Então, se vocês prestarem bem atenção,
Geralmente as questões da UEMA, né, da primeira etapa, normalmente vem uma questão de cinemática que é exatamente isso, que trabalha esse entendimento das transformações de unidade de velocidade média, como é que você vai expressar essa velocidade média, tá? E uma das relações mais fáceis que a gente tem é como transformar de metro por segundo para quilômetro por hora e de como transformar de quilômetro por hora para metro por segundo. Então vejam bem, ó, a gente coloca o seguinte, para transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, a gente multiplica por 3,6. E quando for transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente divide por 3,6. Por exemplo, se você tiver aqui uma velocidade, vamos supor, de 72 quilômetros por hora, e você quer determinar essa velocidade em metro por segundo, como é que você faz? Nós vamos pegar, já que está em quilômetro por hora, para passar para metro por segundo, a gente vai dividir por 3,6 e vamos fazer assim, ó, 72 dividido por 3,6. Ora, essa divisão, do jeito que ela está aí, ela não pode ser feita, porque você só pode dividir por decimal quando os números têm a mesma quantidade de casas depois da vírgula. Veja que o 3,6 tem uma casa depois da vírgula, o 72 não tem. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar vírgula e zero aqui, ó, porque agora ficou igual. Aqui eu tenho uma casa depois da vírgula e aqui também eu tenho uma casa depois da vírgula. Então agora eu posso dividir. Em vez de dividir 72 por 3,6, nós estamos dividindo 720 por 36. Porque a divisão agora fica mais fácil. Como é que eu faço? Eu vou pegar aqui e separar, já que aqui tem dois números, eu separo aqui. 72 dividido por 36. Isso aqui vai dar 2. Então se faz. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Subtrai, dá 0. Como sobrou um 0 aqui, esse 0 que sobrou aqui, ó, eu acrescento aqui. Então essa velocidade, 72 km por hora, é a mesma coisa de 20 metros por segundo. Tá ok, gente? Ok, então voltamos já já com resolução de questões. Então, uma dessas questões fala o seguinte: após uma chuva torrencial, as águas da chuva desceram o rio A até o rio B, percorrendo cerca de 1.000 quilômetros. Sendo 4 km por hora a velocidade média das águas, o percurso mencionado será cumprido pelas águas da chuva em aproximadamente quanto tempo? Então, ele apresenta aqui letra A, 20 dias, letra B, 10 dias, letra C, 28 dias, letra D, 12 dias e letra E, 4 dias. Bom, então vejam bem, se percorreu 1.000 quilômetros, essa é a distância percorrida. A distância percorrida foi uma distância de 1.000 quilômetros. E percorreu essa distância com uma velocidade média de 4 km por hora. Então, eu vou ter velocidade 4 km por hora. E ele quer saber em quanto tempo isso aí ocorreu. Como é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui e aplicar a fórmula da velocidade média, porque velocidade média é ΔS sobre ΔT. Então, vejam bem, ó, velocidade média, ΔS sobre ΔT. Portanto, 4 é igual a 1.000, que é o ΔS, 1.000, dividido por ΔT. Aqui a gente faz produto dos meios pelos extremos. Então, multiplicando aqui, o que eu vou ter? Vou multiplicar 4 vezes ΔT é igual a 1 vezes 1.000. Então, teremos aqui, ó, vamos ter aqui 4 ΔT é igual a 1 vezes 1.000, que dá 1.000. ΔT é igual a 1.000 dividido por 4. Logo, o tempo gasto foi um tempo de 250 horas. Mas a gente não vai encontrar aqui nas alternativas nenhuma que fale em horas. Ele fala em 20 dias, 10 dias, 28 dias, 12 dias e 4 dias. No caso, 250 horas, se eu dividir por 24 horas, que um dia tem 24 horas, vocês vão ver que 250 dividido por 24 dá um pouco mais de 10. Então, a resposta é exatamente 10 dias. Né? 250 horas dividido por 24 vai dar 10 dias aproximadamente. Na verdade, a gente tem 10 dias e 10 horas, certo?
Então, a alternativa correta, letra B, 10 dias. Bom, essa é a primeira questão. Uma segunda questão, né, que já é um pouco mais trabalhada, fala o seguinte: uma equipe de reportagem parte em um carro em direção a Santos para cobrir o evento Música Boa Só na Praia. Partindo da cidade de São Paulo, o veículo deslocou-se com uma velocidade constante de 54 km por hora durante 1 hora. Parou em um mirante por 30 minutos para gravar imagens da serra e do movimento dos automóveis. A seguir, continuar a viagem para o local do evento, com o veículo deslocando-se a uma velocidade constante de 36 km por hora durante mais 30 minutos. A velocidade escalar média durante todo o percurso foi de quanto? Então veja, o percurso foi dividido em 2 trechos. Né? O primeiro trecho, que foi um primeiro trecho, né, feito com velocidade de 54 km por hora durante 1 hora. Então vamos armar assim, ó. Nós vamos ter esse que é o primeiro trecho. Onde ele vai ter aqui uma distância percorrida que eu vou querer determinar. É uma velocidade de 54 km por hora durante 1 hora. Bom, em seguida, ele fala que parou em um mirante por 30 minutos. Então, eu vou ter um tempo de parada, que é o tempo de 30 minutos. Olha, gente, se 1 hora tem 60 minutos, 30 minutos vai ser exatamente meia hora. Meia hora. E depois retomar a viagem, né, com uma velocidade de 36 km por hora, então vai percorrer uma nova distância, delta S2, com uma velocidade V2 de 36 km por hora, durante 30 minutos. Ora, 30 minutos, como já foi visto, é meia hora. Bom, ele quer saber qual é a velocidade média. Ora, velocidade média é ΔS sobre ΔT. Para achar a velocidade média, eu tenho que ter o espaço percorrido e o tempo gasto. Aqui no caso, eu não tenho espaço percorrido. Então, primeiro eu vou ter que saber qual é o espaço percorrido em cada trecho, para depois poder somar. Então, vamos fazer trecho a trecho. Primeiro trecho, V1 é igual a delta S1 sobre delta T1. Portanto, 54 é delta S1 sobre 1. A gente faz produto dos meios pelos extremos. Portanto, a distância 1 foi de 54 quilômetros. E o segundo trecho? O segundo trecho, né, a gente vai utilizar V2 é delta S2 sobre delta T2. Portanto, 36 é delta S2 sobre 0,5. Coloca-se produto dos meios pelos extremos. Logo, nós vamos ter aqui que a segunda distância percorrida vai ser de 36 vezes 0,5, 18 quilômetros. Portanto, a distância total percorrida é a soma dessas duas. Delta S1 mais delta S2. Portanto, 54 mais 18, nós vamos ter 72 km por hora. 72 quilômetros. Ok. O espaço está resolvido. E Olímpio, o problema do tempo, né? Qual o tempo que eu vou utilizar? Porque eu vi que ele percorreu o primeiro trecho com 1 hora, o segundo trecho em meia hora, e passou mais meia hora parado. Qual o tempo que eu vou contar? Eu vou contar o tempo total, inclusive com o tempo que ele ficou parado, certo? Então o tempo total vai ser o tempo 1 mais o tempo de parada. Ó, esse tempo total vai ser o tempo 1 mais o tempo de parada mais o tempo 2. Portanto, esse tempo total é 1 mais meia hora, 2 horas. Tá? Então agora já está
praticamente tudo arrumado. Eu já tenho a distância total percorrida e o tempo gasto para percorrer. A velocidade média é ΔS sobre ΔT, 72 por 2, 36 quilômetros por hora. Essa é a velocidade média. O detalhe aqui é que a gente não tem essa velocidade média em quilômetros por hora nas alternativas. A velocidade média das alternativas está em metros por segundo, então eu preciso transformar. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse 36 quilômetros por hora e dividir por 3,6. Vamos achar uma velocidade média de 10 metros por segundo. Então, essa aula de agora, né, foi destinada exatamente para a gente começar, né, a base da cinemática, que é a velocidade média. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.